Vamos nessa então, filhinho? Vamos lá pro Rio de Janeiro, porque tem Ancelotti na área. Ancelotti que é nome até de prato italiano, né? Dá pra você chegar numa cantina italiana e falar, me dá um Ancelotti aí, a lá não sei o quê. Nome de italiano tem, é italiano e entende muito de futebol. É considerado um dos caras mais, se não o mais premiado da história. Ou seja, chega com tamanho suficiente para se impor na seleção brasileira, né, Danilo? É isso aí. E agora vai, hein, Bruno Migliozzi, que está no Rio de Janeiro acompanhando aí a apresentação de Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. Vai ou não vai, Migliozzi? Boa tarde pra Migliozzi, você. como é que tá essa parada aí, meu irmãozinho? Fala, Joel! Fala, Gobas, tudo bem? Abraço, meus amigos. Estamos aqui na Barra da Tijuca, no Hotel Grand Hyatt, onde daqui a pouquinho, em instantes, Carlo Ancelotti vai descer os elevadores, já está hospedado por aqui, e vai dar a sua primeira convocação. 23 nomes. Você está vendo aqui, para quem nos acompanha no nosso YouTube, um painel bonito, grandão, que a CBF estendeu aqui, com o punho cerrado de Carlo Ancelotti. Realmente é uma vitória da CBF trazer um técnico desse tamanho, um cara tão consagrado no futebol internacional. Instantes, daqui a pouco, às 3 da tarde, ele vem para dar a sua primeira entrevista coletiva. Então, realmente, tudo que você falou, né, Joel? Um cara grande, um cara que consegue ter a sua autonomia no trabalho da CBF, algo que é muito difícil. Realmente uma aposta que parece certeira, o nome de Carlo Ancelotti, o italiano, que chegou ontem ao Rio de Janeiro, desembarcou no aeroporto do Galeão por volta das 8h30 da noite e depois se encaminhou aqui para o hotel na Barra da Tijuca, o Grand Hyatt, onde ele vai ficar por um tempo. Vai ficar morando por aqui até arrumar uma outra casa num condomínio também na Barra, é o que está procurando o Carlo Ancelotti. Vai morar no Brasil e por isso o clima é muito legal, a expectativa é muito boa para daqui a pouco a primeira convocação de Ancelotti para a próxima data FIFA, Joel. Ah, que legal, porque ele pretende, e é de bom tom, né? Fazer uma imersão mesmo, foi esse o termo utilizado que eu vi hoje pela manhã no futebol brasileiro. E imersão é acompanhar os times todos daqui. Mesmo os jogos que não são tão cobiçados assim. Por exemplo, ontem no jogo do Palmeiras mais o Flamengo, imagine só, é óbvio que ele assistiu esse jogo. O tanto de coisa que dá ali para ele tirar. Fala, não, isso aqui não dá, isso aqui não vai funcionar, ou isso aqui que não foi pensado até hoje pode rolar. Falando nesse jogo, eu até pensei na situação do Gerson. Você sabe como que tá o Gerson, ô Miliose? Porque ontem ele saiu sentindo dores lá no joelho do mau jeito. E a minha preocupação com ele é porque é um cara muito bom, hoje é um dos melhores em atualidade no futebol brasileiro. E ele já estava naquela pré-convocação, na pré-lista que foi vazada recentemente. Tem alguma notícia do cara aí ou não? Olha, ele se reapresentou normalmente, viu, Joel? Ele teve uma inflamação leve, desceu mancando do ônibus ali quando chegou no Rio de Janeiro, o que gerou alguma preocupação, mas não deve ser nada a ponto de tirá-lo da convocação. Realmente o Gerson é uma peça fundamental, estava na pré-lista e vem sendo titular da seleção brasileira. Vai técnico, vem técnico, é um cara que continua. A princípio, uma inflamação leve que não preocupa, o Gerson deve estar na convocação daqui a pouco entre os 23 nomes, pelo menos essa é a expectativa, né? O Carlo Ancelotti nunca trabalhou com o Gerson, mas acompanhando o futebol brasileiro, pelo menos um pouquinho, dá pra ver que é uma peça muito importante. Olha, Joel, alguns nomes que não estarão na lista por conta de lesão, a gente já consegue trazer. O Rodrigo, do Real Madrid, que trabalhou com ele, tá lesionado, não deve estar na lista, vai se recuperar até a disputa do Super Mundial com o Real Madrid. O Endrick também tá lesionado, vinha trabalhando com o Carlo Ancelotti na Espanha, às vezes na reserva, mas é outro nome com o qual o italiano não poderá contar nessa primeira convocação. Ô Miliose, a gente sabe, né, que a seleção brasileira, junto, não é, com os fãs, com os torcedores, se distanciou um pouquinho, né, com as derrotas todas, a eliminação precoce nas grandes competições, né? Me parece que agora, você que está aí mais de perto, né, acompanhando isso, me parece que esse termômetro agora está aquecendo, né? O que a gente vê a movimentação, a mobilização nas redes sociais, as pessoas, sim, agora aprovando a escolha do Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira, aprovando, né, essa iniciativa, essa decisão, esse contrato que a CBF firmou com o Ancelotti, né? E a família dele também, eu vi algumas imagens, Joel, curiosas, da família do Ancelotti também, vendo aquela festa, aquela movimentação dos torcedores no aeroporto, chegando no hotel também. Me parece, né, Miliose, que vai se formando, a gente vai tendo um clima diferente aí agora, a partir de hoje, dia 26 de maio, com a apresentação e já com a seleção aí que ele vai escalar, um termômetro e um clima diferente, não, ô Miliose? Com toda certeza, Gobato, realmente. A gente tem uma movimentação diferente quando você fala de seleção brasileira. E os anos para cá, a relação não é boa, né, com o torcedor. Realmente não temos muito contato com a seleção, não abre treino para torcedor. Dificilmente recebia também a imprensa.
Agora, a gestão do Samir Chaldé, que assumiu ontem, a gente teve eleições ontem na CBF, eleições de chapa única, foi aclamado o Samir Chaldé, ele disse isso na entrevista, que quer reaproximar a seleção do povo. E o Ancelotti é uma figura de tamanha incontestabilidade que acho que ajuda a dar força para que a CBF consiga essa reaproximação, que seria muito importante. A gente está há um ano da Copa do Mundo, realmente tem muita coisa para se trabalhar nesse período, e a união, a pressão controlada nos bastidores da CBF vai ser importantíssima para que o Carlo Ancelotti consiga tirar o melhor desses jogadores. Mas uma coisa a gente tem que dizer, o clima é bom, o clima é de otimismo até os jogos, né? 2 jogos muito importantes, adversários complicados, o Brasil vai ter que ganhar esses jogos para aliviar a pressão até a pouco. Mas muda de figura. E o italiano, por ser um cara mais passional, talvez ele tenha a condição de impor isso que está faltando na seleção. Só que tem que mudar o comportamento também. Para se aproximar, você tem que se manifestar de um jeito diferente. É permitir que a torcida entre para ver treinamento, é permitir um estreitamento dos jogadores com a torcida. O comportamento tem que mudar assim de forma radical, porque senão você tem uma seleção que ela é inalcançável pelo povo. E isso não funciona, não funciona. Espero que ele tenha condição de mudar isso mesmo, porque a seleção, ela já foi um dia do povo brasileiro, hoje ela não é mais. E ela precisa voltar pra gente, cara. Pô, eu sou da época que dia de jogo a gente acordava com música de seleção brasileira em casa. Minha mãe colocava, sabe, meu pai, era uma coisa assim completamente diferente. E hoje não tem essa. Hoje você gosta mais de ver um time do seu clube do que da seleção. Isso tá errado, tem que mudar. Espero que esse cara aí, com o gigantismo que ele tem, que ele consiga impor essa mudança necessária. Miriose, um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho. Esse é o bicho da goiaba. Que horas começa aí a convocação? Valeu, Joelzinho. Olha, às 3 da tarde é o horário prometido para que o Carlo Ancelotti desça os elevadores do quarto que está hospedado e ceda a sua entrevista coletiva com a primeira convocação para os jogos contra o Equador fora de casa e o Paraguai em casa no mês de junho, Joel. Valeu, queridão. Um abraço para você. Tchau. Valeu, Miliozinho. Boa.